Boa noite, amigos e amigas da TV Metropolitana. Começamos mais um Entre Aspas com o Ronaldo Castilho, que é exibido todas as quintas-feiras às 19h30 no @TV Metropolitana de Piracicaba, tanto no canal do YouTube como também no Facebook. E hoje a gente vai falar da Agenda Pira 21 e Agenda também 2030, com meu amigo Rafael Aloisi, que é o secretário executivo do Pira 21. Boa noite, Rafael. Seja bem-vindo. Boa noite, Ronaldo. Muito obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui contigo falando no nosso querido Pira 21. Rafael, que na prática a Agenda Pira 21 e quais são as suas principais missões, assim? Como que surgiu isso? Vamos lá. É uma história legal, Ronaldo. Pira 21, ele nasceu, na verdade, no final da década de 90, início nos anos 2000, fruto de um trabalho que a diretoria da Caterpillar havia feito para a empresa. E na época, tanto a presidência como a diretoria achava que deveria passar isso também para o município de Piracicaba. Então eles foram grandes incentivadores para a criação, primeiro da ONG Pira 21, Realizando o Futuro, depois passamos a ser uma OCIP, Pira 21, Realizando o Futuro. De lá, nós praticamente nascemos dentro da Caterpillar. Dali a gente pegou, montou o primeiro trabalho que seria uma agenda para 10 anos para Piracicaba, ou seja, na época era Pira 2010. Sim, eu me lembro disso. Lembra? Foi o famoso livro azul, foi o eu primeiro. Acho que começou com o Pira 2010, né? Exatamente. Depois foi para 21, agora 2030. Exatamente. Por quê? Qual que era o intuito dali? Você ter um planejamento estratégico para o município. A cidade discutir a cidade. Ela junto com a sociedade, junto com as entidades civis organizadas, junto com a população, definir um plano para que seria Piracicaba depois de 10 anos. E o que acontece? O trabalho surgiu deu tanto fruto que logo depois o pessoal falou, puxa, só 2010 não. Vamos estender esse trabalho para mais tempo. Então, a partir daí, nós fomos fazendo atualizações desse primeiro trabalho, que no fundo é um planejamento estratégico para o município, que não é um planejamento estratégico Rafael ou os demais integrantes que fazem parte do CIP hoje definiram. Isso foi definido pela população. Através de audiências públicas, foram feitas diversas, enfim. Mas a partir dos anos nós fazíamos revisões do que havia sido feito, não só pelo poder público, mas também pela sociedade. Tem algumas... Boa parte da agenda é o poder público que acaba realizando, mas o restante a sociedade também contribui para isso, né? Na realidade, participa junto com o poder público, né? Participa junto. O poder público, ele é o executor. Na verdade, o poder público somos nós representados por alguns servidores, e o servidor número 1 do município que é o prefeito, né? Sim. Então, lógico, cada prefeito tem seu plano de governo, tem sua visão de município, tem sua política pública. Sua política pública. Ninguém interfere nisso. Nós sempre entramos com sugestões. Com sugestões ou até algumas coisas acabam se coincidindo, né? Porque não há como... Quando você fala em alguns assuntos, por exemplo, melhorar a questão da água no município, isso é de todo mundo, né? Então todo prefeito quer isso. Rafael, fala para mim, qual que foi os maiores desafios nesse processo de 2010 para 2021, depois agora para 2030? Assim, quando nasce, você tem o maior desafio, né, Ronaldo? Porque, a princípio, as pessoas achavam que aquela representatividade que havia ali na ONG, depois o CIP, né, iria impor alguma coisa. E, na verdade, não. Na verdade, depois as pessoas foram percebendo que a ideia... Nós só éramos... incentivadores da execução de um planejamento. Ninguém chegava com nada pronto. E a população definia, de acordo com as suas representações e tal, nas audiências públicas. Então o maior desafio foi começar. Depois que nós começamos, nós fizemos uma grande revisão
Em 2015, foi feita uma grande revisão da agenda. Para chegar na 2021. Para chegar e começar a falar da 21. Não estipular muito a questão de prazo final. Porque, na verdade, quanto mais se executava, melhor ficava, né? Então, foi feita essa revisão. Na época foi feita junto com a Unimep. Foi um trabalho bem grande e tal. E foi feita depois a atualização para o que nós temos hoje, que é o PIRA 2030. Como que foi essa transição, Rafael? Foi, na verdade, uma atualização de linguagem. Então, se achou naquele momento, que havia necessidade de atualizar um pouco o trabalho, e pegou-se o que tinha no mundo, que era um trabalho da ONU, visando 2030 e tal. Rafael, a Agenda 21 envolve a participação de diversos setores da sociedade. Exatamente. Né? Como se dá essa participação e como ela é incentivada? A participação, basicamente, nós somos formados por pessoas que representam algumas entidades civis. Não é a entidade civil que faz parte do PIRA 21, mas algumas pessoas que fazem parte dessa sociedade civil. Mas toda vez que nós fazemos uma revisão, por exemplo, agora nós estamos no momento de fazer uma revisão. Já pensando, porque 2030 já está próximo. Então nós temos um grande trabalho. Nós vamos começar a desenvolver esse ano. E aí nós convidamos a população para participar. Nós devemos montar oficinas, devemos montar... Hoje tem muito... A informação é muito rápida, né, Ronaldo? Então hoje você tem várias ferramentas que você pode fazer consultas. É full time, né? Você faz uma consulta, você pode fazer uma parceria, por exemplo, com outras entidades que tem no município, que conseguem, tem tecnologia. Então você pode chegar à população muito rapidamente, né? Rafael, fala para mim, quais são os principais resultados ou conquistas que você poderia destacar ao longo dessa atuação? A primeira coisa é a qualidade de vida, né? Piracicaba foi uma das primeiras cidades do estado de São Paulo a ter um planejamento estratégico bem estruturado, bem definido. Hoje, inclusive, os municípios precisam ter, até para ter acesso a algumas políticas públicas, quer seja do governo estadual, quer seja do governo federal. Então, Piracicaba já tem isso desde 2000. Então, isso E a segunda coisa é quando a sociedade percebe que aquilo que ela eventualmente entendia como uma situação, um problema lá atrás, hoje você não tem mais. Você passou, você estabeleceu como planejamento resolver determinado assunto, chamou a atenção das autoridades, de quem poderia exercer algum poder sobre isso e tem um problema resolvido. Nós chegamos a ter 100%, nós temos hoje 100% do esgoto tratado do município, né? Pelo menos do município é 100% tratado, né? E é uma vitória, né? É uma vitória tanto para o município como também para a agenda. Né? Exatamente. E para a sociedade, claro, num todo, né? É. Existem projetos ou políticas públicas em Piracicaba que surgiram diretamente de algum fórum da Agenda 21? Que você pode pontuar para a gente? Ronaldo, com certeza, porque, na verdade, não tem como separar determinadas situações do que de determinar, por exemplo, eu achei muito interessante. Eu comecei a fazer parte do PIRA faz 4 anos e meio. A primeira revisão que eu participei, revisão de dados, né? Me chamou a atenção que na parte de meio ambiente, 98% das ações propostas na agenda tinham sido realizadas no momento, naquele momento. E eu falei, poxa vida, né? Que coisa interessante. Aí nós fomos ver o que era plantio de árvore, a questão do saneamento básico. São pequenas ações que parecem pequenas, mas são... Pra você ter uma ideia, na questão de plantio de árvore, a gente tinha ultrapassado, por exemplo, não vou me lembrar o número exato, mas 1.000 árvores por um determinado período. A gente já tinha plantado 5.000. Então, não tem como a política pública se distanciar de um item como esse. Na saúde também, a questão de melhoria da qualidade da saúde.
principalmente da primeira idade, a evasão escolar, acompanhar os índices de evasão escolar, somente na primeira infância, na primeira idade. Então são itens que aparecem na agenda, que a agenda chama a atenção e ao mesmo tempo é política pública, né? Piracicaba se destaca na questão do plantio de árvores, né? Exatamente. Piracicaba, na questão do meio ambiente, ela se destaca bastante. Nós temos alguns problemas, né? O rio Piracicaba é um grande problema. A qualidade do rio, da água, né? Mas não é uma questão só de Piracicaba. A gente tem que entender que isso também vem de outros municípios. Uma né? questão global, né? Nós não podemos tratar isso só como um problema de Piracicaba, né? Como que a Agenda 21 pode dialogar melhor com o poder público, especialmente com tanto com o executivo como com o legislativo? Que diálogo que existe entre... Na verdade, todo prefeito é o nosso presidente de honra. Então, nós sempre tivemos um diálogo com as secretarias, com o prefeito, com as autarquias. Os índices que nós utilizamos para as nossas revisões são fornecidos pelo próprio Poder Executivo. E a Câmara também. A Câmara sempre teve, nós sempre apresentamos nosso trabalho para a chefia da casa ou numa sessão aberta, que a Câmara dá aqueles 15 minutos, né, que a gente pode usar da tribuna, né? A tribuna. Vocês costumam usar, né? Sim, a gente costuma apresentar os dados e lá nós somos em 7 secretários, então sempre tem alguém que acaba participando. Inclusive, o Jonas ficou de vir aqui hoje, né? Aqui conosco. E até agora não apareceu, né Rafael? Pois é. Ele me deixou na mão. Ele deixou você na saia justa aqui. Porque ele já participou do podcast. Já participou, falou sobre os golpes, as fake news de bancos. Que legal. Os golpes da questão dos advogados e tal. Ele participou, acho que foi bem no começo do podcast. Ele foi um dos primeiros que compareceu, que veio aqui para participar. Ele é uma figura. Né? Não, uma figura. Quinzista, né? Quinzista doente, né? Doente, e o 15 empatou com o São Bento ontem, né, Enzo? 0-0, 15 São Bento no início da Copa Paulista. Ele deve ter ficado nervoso. Ele fica nervoso. Ele bate na mesa. Rafael, fala para mim, como foi o processo de adaptação da Agenda 21 de Piracicaba para a Agenda 2030? E quais foram os principais desafios nesse alinhamento, né, com as ODS da ONU? Não, dos dados nós já tínhamos, a gente só precisava adaptar a linguagem, né? Então não foi tranquilo. Trabalhoso, mas tranquilo. Nós não tivemos tanto problema para adaptar. Quantas ODS são? 17. 17 ODS agora. Exatamente. E uma delas é o meio ambiente, né? Meio ambiente, saúde, o social. De que forma o plano estratégico de ações da Agenda 2030 foi construído? Com a participação da população? O que tem mais que você gostaria de dar um ênfase nessa participação? Na verdade, a gente não faz nada se não tiver a participação da população, né? Então, desde daquela semente que foi plantada lá em 99, 2000, na fundação, até hoje, o Pira, ele tem a sua relevância pela participação da população. Se não tiver participação da população, não tem motivo. A gente não consegue inserir o dado se não houver a participação realmente efetiva da sociedade civil ou da população. O documento ele menciona 64 ações que são urgentes. Exato. E 43 importantes. Isso. Tem alguma que você gostaria de destacar? Que é o destaque, assim, não precisa ser todas, claro. Uhum. Né? Você nem lembraria das 64. Não. Mas assim, tem alguma que te marca, assim, fala, não, essa tem que ser urgente e urgentíssimos, vamos dizer assim. É difícil escolher, Ronaldo, porque assim, tudo que está ali é de suma importância. Lógico que há alguns dados que não dependem só da gente. É um problema mais global. Mas na questão do município, o que me toca bastante, às vezes, é quando aparecem os dados. Quer ver, eu tenho alguns dados aqui que são importantes. Tenho minha cola, porque senão... Não, porque é muito extenso, né? A Agenda 2030, eu tenho ela em PDF e eu sei que ela é bem extensa. Você vê, nós fizemos aqui
3 anos de agenda 2030. E algumas fragilidades do município que precisariam de uma certa atenção. Eu disse, bom, a questão da água eu não vou entrar porque ela está sendo muito debatida, né? Uhum. Mas na área social, a população de extrema pobreza, apesar de estar abaixo da média nacional de 10,56%, hoje representa 7,83% do total do município. Refletindo no aumento de moradores de rua, no trabalho infantil informal e na vulnerabilidade da crianças e jovens. Temos considerados de extrema relevância para atingir o equilíbrio social. Esse é um item que eu acho que precisaria de um cuidado maior. Eu acho que a questão dos moradores em situação de rua é primordial. É uma coisa que a gente precisa... Piracicaba não tem políticas públicas para isso. Exato. Não adianta falar que tem, que não tem. Então, há sempre, né? Há sempre algumas assim, ações pontuais de recolha. Na verdade, o Piracicabano é muito acolhedor, né? Você tem várias pessoas que ajudam bastante. Então, você tem o pessoal que dá sopão à noite, você tem o pessoal que distribui, mas é a sociedade que acaba fazendo. Rafael, como jornalista de rua, né, de repórter de rua, eu fui entrevistar alguns moradores em situação de rua na Praça José Bonifácio, que é onde circula a maioria dos moradores em situação de rua. Por que a gente fala em situação de rua? Porque eles não nasceram na rua. Exatamente. Né? Então eles estão numa situação, nesse momento, de rua, mas eles não ficar são eternamente de rua. Por isso que a gente fala em situação de rua. Né? E a gente sabe que o município de Piracicaba tem a Casa do Acolhimento, ela tem o Centro Pop, a gente sabe que eles têm esse tipo de política pública. Mas esses moradores, eu até perguntei o porquê que eles não vão para esse centro de acolhimento e também para o Centro Pop, porque simplesmente tem regras. Pois é. E eles não querem ter regras. Entendeu? E isso não foi um ou outro. Foi 80%, 90% de quem eu entrevistei que me falaram isso, não, lá tem regras, eu não gosto de regras, então eu fico por aqui pelo centro da cidade. Então, apesar da prefeitura fazer um trabalho, a secretaria da SMADES fazer um trabalho com eles encontram, o poder público encontra essa dificuldade, porque como tem regra, eles não querem ir para lá. E na verdade, é gente, né? Exatamente. É gente. Então é um item que precisaria de uma atençãozinha especial. Exatamente. Sabe? Tanto da secretaria como também da prefeitura. Eu acho. Acho que é uma coisa que, embora é bom entender que a gente está abaixo da média nacional, mas mesmo assim é relevante, né? É bem relevante. É relevante, porque... Tem municípios que é muito difícil você encontrar um morador em situação de rua. É muito difícil. Piracicaba está realmente... pelo menos o centro da cidade é algo assim... É impressionante, né? Impressionante. É impressionante. E não estou culpando esse governo que está agora, não. Não, imagina. Isso já vem lá de trás. Isso aqui é uma revisão de 3, mas exatamente. Isso vem sendo acompanhado, são dados antigos, que vêm só vezes, sendo atualizados. Porque às vezes as pessoas podem falar, não, ele está criticando o atual prefeito. Não estou criticando, não. Não, imagina. Não é a política do prefeito atual. Isso já vem vindo de alguns anos. É porque ele está com 4, 5 meses. 4, 5 meses, então, assim, isso já vem vindo de algum tempo, né? O que nós percebemos, claro, né? que é uma coisa importante, o que nós percebemos é que na pós-pandemia piorou um pouco, né? Sim. A pandemia, para algumas situações, ela foi um divisor de águas, né? Pro pior, né? E como que foi essa adaptação, Rafael? Por exemplo, nós passamos pela pandemia, a pandemia que foi em 2020, estava bem no centro da virada, né, de vocês, da Agenda 2010 para a Agenda 2021. Claro que na Agenda 2021 vocês não tinham previsto isso. Não, jamais. Né? Não era algo previsto que aconteceu. Né? Mas após a pandemia vocês já estavam preparando já o ciclo para a Agenda 2030. Como que foi esse encaixe? Foi bem nesse momento que foi lançada. Ela estava preparada em 2020, acabou sendo lançada faz 3 anos, em 2022. Devido à pandemia. Devido à pandemia. Então, alguns dados que
que praticamente às vezes não apareciam na questão social, na questão de saúde, Piracicaba Vulnerabilidade. acabou aparecendo bastante. Porque muitas pessoas perderam emprego, né? Perderam a colocação profissional devido que várias empresas vieram à falência, coisas assim, né? E aí atrapalhou um pouco. Há pouco não, muito. Não, bastante. Essa questão também da situação de rua aumentou. Nós percebemos um aumento. A questão da escolar, a evasão escolar. Aumentou o número? Aumentou. Na época apareceu bastante esse número. Apareceu, né? Quando o número aparece, só o número já assusta, né? Então, apareceu a questão... lógico, né? O Fundamental 1 é municipal, o Fundamental 2 é estadual, a gente sabe disso. Então, você tem de 0 a 14 anos, 0 a 10 anos, uma certa... Tinha um índice, ele passou a ser um pouco maior pós-pandemia. Algumas crianças saíram da escola. Da evasão escolar. Não considerável, mas teve um aumento aí importante que até porque as crianças acabaram ficando sem escola, né? Sim. Acabaram voltando, né? O tal do online, né? Tal do... Quando podia, né? Quando podia, exatamente. Agora as empresas estão acabando com o home office. Né? Elas acharam que, mesmo após a pandemia, elas podiam continuar um pouco com o home office, mas agora parece que as grandes empresas estão voltando para o presencial. Eu acho que é natural, né? É natural, previsto já, né? Previsto. A Agenda 2030 ela tem muitas análises e planejamento a longo prazo. Isso. Né? Como que funciona isso, Rafael? A gente olha o futuro vivendo o presente. Que é, na verdade, a função do planejamento estratégico, né? Você tenta prever você tem um norte para onde você pretende chegar e vem realizando ações pontuais ao longo do tempo. Você enxerga a cidade em 2030. Exatamente. Como que a cidade estará em 2030. O fato de ter 2010, 2030 é como a gente gostaria que a cidade... Quando eu digo a gente, é a população que trabalhou na execução do trabalho, né? Uhum. Então, gostaria que a cidade estivesse na questão, em todas as questões, social, ambiental, saúde, educação. Como que a Agenda 2030 se articula com o poder público local? Como que está com esse governo agora do prefeito Elinho Zanata? Já que ele é o presidente, né? Ele é o presidente de honra da agenda. Mas assim, nós ainda não conseguimos ter uma agenda com o prefeito. No primeiro momento, a gente entendeu, porque toda a transição de governo é complicada, né? Você tem uma equipe que já estava, que sai, tem uma equipe nova. Então, normalmente a gente também, não só no caso do atual prefeito, mas no anterior, nos outros, porque eu estou agora no Pira, mas eu não estava. Então, nunca se marcou nada assim no primeiro momento, porque se entende que a pessoa tem que tomar posse. Eu não sei quando é a reeleição, né? Porque daí continua e tal. É uma continuidade, né? Coisa que não aconteceu. Exatamente. Então, houve uma troca, houve uma reforma administrativa bem grande no início do governo. No início do governo. Tinha a questão da água, que era uma preocupação grande, e realmente, né, estava faltando água. Então, ele tinha bastante preocupação. Então, a gente ainda não teve essa reunião com ele para dar posse e tal. A gente deve marcar isso agora, passado esse primeiro 180 dias e tal, mas a articulação normalmente acaba acontecendo através dele, mas com as secretarias propriamente dito, né? Então, a gente nunca teve barreira nesse sentido para coleta de dados e tal. O que acontece é que às vezes, e que é natural, a pessoa pode não concordar com o dado, pode ter uma visão diferente desse dado. Então, e aí a gente tenta confrontar. Inclusive, vocês, antes nas eleições, vocês se reuniram com todos os candidatos. Todos né? eles. Todos os candidatos a prefeito de Piracicaba participaram de uma... Não todos, assim,
Todos foram convidados. Convidados. Alguns foram, outros não. Alguns foram, outros não. Que era aquela carta de intenção. De intenções, de manter o planejamento, manter... Não manter, né? Mas... Tentar buscar, né? Exatamente. Chegar mais próximo possível. Tá próximo. A Agenda 2030 de Piracicaba tem como meta atingir o nível 1. Uhum. Né? Nos indicadores municipais analisados pela CNM. Em quais ODS Piracicaba está mais avançado atualmente? Você tem essa visão? Eu teria... É assim... Na verdade, Ronaldo, eu não vou me lembrar agora exatamente, mas de 210 ações propostas, acho que são 210. Nós temos um número, muito bom de ações executadas. Então, parte do nosso trabalho a gente divide como se fosse um semáforo, né? Verde, amarelo e vermelho. Amarelo e vermelho. Nós temos assim um número muito grande de ações no verde, algumas no amarelo e algumas no vermelho. Então, o percentual é mais ou menos, para você ter uma ideia, de 80% de execução das ações propostas. Então é alto. É alto. O índice é bem alto. Ele varia de 80 para 75 e não muda muito. Então, graças a Deus, assim, as ações elas estão em andamento. Estão sendo realizadas. Então, a gente já não é muito difícil chegar nesse grau 1. É difícil, lógico, né? Mas nós não estamos nós estamos mais próximos do 1 do que do 0. Entendi. Entendeu? Tem alguma ação já da Agenda 2030 prevista para esse segundo semestre? Tem alguma atividade? Então, nós vamos fazer... eu não posso ainda fechar a data, mas a gente está começando a discutir uma atualização, ou seja, nós vamos fazer para mais 5 ou 10 anos. Então, acredito que seja 2040, a Agenda 2040. Então, vamos ver como é que não está definido, como que nós vamos chamá-la ainda. O que nós estamos fazendo agora? O planejamento estratégico da própria OCIP. Nós vamos começar a discutir o nosso planejamento estratégico e depois nós vamos rever o planejamento da... O Tarantini chegou aqui agora, do Passe de Letra. Uhum. Eu quero perguntar se na Agenda 2030 prevê se o 15 vai para a primeira divisão. Tem uma previsão se o 15 vai para a primeira divisão em 2030? Eu gostaria que fosse em 2026. Tarantini, um abraço, meu querido. Porque a gente tem que prever. Tem. Se o Palmeiras vai ser campeão mundial e se o 15 vai para a primeira divisão. E aí tem coisa que é eterna, né? Pelo jeito você não é palmeirense, né? Não sou. Deu para perceber. Deu. Na área da saúde, alguma coisa marcante na Agenda 2030 que... O que chamou a atenção na revisão foi o aumento dos casos de dengue. Teve uma... Aqui em Piracicaba tinha aquele Aedes do Bem, né? Teve esse programa. Foi muito interessante. Foi muito interessante. Acho que coibiu, né, a infecção da dengue nessa época. Depois parece que parou, né? A empresa se instalou em Piracicaba, depois ela já foi embora também, né? E não se falaram mais sobre essa prevenção. Algo engraçado. A gente não sabe, eu não sei. A gente escuta alguma coisa ou outra, então é difícil cravar o que aconteceu. E aumentou o número de casos de dengue, né? Teve muito, embora tenha vacina, né? Sim, os jornais... eu tenho até o dado. Tem. Da dengue, você tem os dados da dengue. Exato, de quanto que... Eu falei do 15 para pegar tanto do pé do Tarantino como do Jonas. Né? O Jonas também é palmeirense, né? O Jonas graças a Deus, é inteligente. Tá sofrendo. Tá. Igual eu. Onde é que tá a questão? Foi um crescimento grande. Na saúde, a dengue teve um crescimento alarmante em 2024 e o número de casos registrados representou um aumento de 1.139%. É alto. É alto.
em comparação a 2023. Sobre a dengue, foi esse aumento. Os jornais de terça-feira, né, porque hoje nós estamos na quinta, mas o jornal de terça-feira também anunciou o aumento de casos de escorpião em Piracicaba, de ataque de escorpião em Piracicaba. Pois é. E o aumento é considerável também. Eu não tenho os dados aqui agora, mas é considerável. Mas a da dengue também chamou bastante atenção. Porque é interessante, né? A dengue é uma coisa que se fala todo ano. Você tem vacina, você tem prevenção, e mesmo assim, 1000% de aumento é bastante coisa. E na área da educação, a questão da evasão escolar que teve na época da pandemia, mas agora já normalizou, Rafael? Deixa eu dar uma olhadinha aqui. E depois, Rafael, eu queria que você falasse sobre as lideranças comunitárias, como que elas participam. Eu sei que a sociedade civil, ela participa, né? Na Agenda 23, mas eu queria saber também da questão das lideranças comunitárias, como que é esse engajamento entre a agenda e também essas lideranças. Eu já acho aqui a questão da evasão, mas eu acho que ela se manteve constante porque não chamou atenção nesse quadro que nós temos desse ano. Certo. Então ela deve ter tido uma retração. Todo cidadão piracicabano, quer seja de nascença ou de coração, pode participar das oficinas. Certo. Então, quer seja o líder comunitário e tal, nós vamos montar a metodologia dessa revisão e vamos convidar novamente a população para participar. E vai ser divulgado pela imprensa? Vai. Vamos dar ampla divulgação em todas as redes, todas as mídias, marcando horário, tentando definir um horário interessante que todos possam participar, ou depois do horário comercial, ou no fim de semana, para a gente montar essas oficinas e conseguir. Quais são as redes sociais da agenda? A agenda está disponível primeiramente no site. Para quem quiser pode baixar pelo site. Qual que é o site? É pira21.org.br www.pira21.org.br. No Instagram? Lá é a mídia mais interativa que nós temos, que você pode baixar, consultar e tal. A Agenda 2030 está disponível lá em PDF. Tá em PDF, é só baixar. Quem quiser baixar, é só baixar. Aí tem o Instagram também, né? O Instagram, @pira21. @pira21 e o Facebook? O Facebook é @pira21 também. Pira21 também. Então, os interessados em saber como que funciona a Agenda de 2030, né? Piracicaba 2030, ela está disponível no site do Pira21. Então, é www.pira21.org.br. Nós participamos também de conselhos municipais. Então, Do orçamento participativo também participa ou não? Tem sempre um representante nosso participando. Bacana, porque o orçamento participativo antes ele de pertencia à Secretaria de Governo, né? E agora no governo do Elinho Zanata, ele passou a ser da Secretaria de Cidadania e Parcerias, né? Que é comandada pelo Paulo Nardino, pelo secretário Paulo Nardino. Rafael, suas considerações finais. Nossa, já? Nossos amigos eu queria agradecer bastante, Ronaldo, a oportunidade de estar falando da nossa agenda, da nossa OCIP. A gente precisa estar sempre de mãos dadas com a população. A gente precisa muito da ajuda da população para manter nosso planejamento em pé e atualizado. E quem quiser participar, é só procurar pelo site, né? Acho que dá para fazer. Isso, lá tem um contato. Tem o contato, né? Para entrar em contato. Nossa sala física fica ali no Centro Empresarial Balaminuti, na Paulo de Moraes. Dr. Paulo de Moraes, descendo perto, próximo aos Correios. Exato, ali, né? exato. Ali nós bem temos na descida da Dr. Paulo de Moraes, ali indo para a prefeitura. Nossa sede ali, nossa sede, nós não temos ligação. Isso é importante dizer. Às vezes as pessoas acham que nós somos mantidos pela prefeitura, nós não temos nada. É uma OCIP, né? É uma OCIP que nós temos mantenedores importantes que nos mantêm e nós não temos nada de orçamento, nenhum vínculo financeiro com o Poder Executivo, nem Legislativo. Tá. Nada.
Nós já participamos de projetos onde a verba passou, por exemplo, o projeto Beira Rio, a verba passou pelo CIP, o CIP que gerenciou a obra. Uhum. Porque a Petrobras ela não podia dar para o poder. Acho que foram público, 3 etapas, né? Foram, se eu não me engano, foram 3 etapas. Uma coisa assim. E tudo foi feito, ainda sobrou dinheiro e foi devolvido para a Petrobras. Que legal. Rafael, você sabe que esse programa ele chama entre aspas, porque no final eu faço uma pegadinha com o entrevistado. Que bom. Eu não te avisei. Eu queria que se você tivesse em mente alguma citação que marcou sua vida, que marcou sua trajetória. Algo que faz você evoluir, assim. Qual que é a frase que você guarda para a tua história? Ronaldo, é que... Pode ser um texto bíblico, fique à vontade. Não, uma coisa que há muito tempo eu venho trabalhando. Eu trabalho eu tenho uma pequena empresa que eu recebo... Eu transformo alguns resíduos industriais em fertilizante orgânico. E aí que eu lembro de uma frase que dizia mais ou menos assim: na natureza nada se cria, tudo se transforma. E eu uso isso para tudo. Uso na UCIP, porque na verdade a gente não... O que é o meio ambiente? É o meio que a gente vive. Se a gente... Eu não sei em que momento que houve essa separação do meio ambiente e da pessoa. Nós somos o meio ambiente. Porque se a gente aqui não tiver uma convivência racional, não nos diferencia dos animais. Então é um pensamento que, assim, é um conceito pequeno, mas que eu uso bastante. Nada se cria, tudo se transforma. Nada se cria, tudo se transforma. E a gente vai ficando por aqui. Voltamos na próxima quinta-feira, às 19h30, no @TV Metropolitana de Piracicaba, no Facebook e também no YouTube. Um abraço a todos, fiquem todos com Deus, até a próxima quinta-feira.